Olá, o debate está no ar. Estamos toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça às 9 da noite. Ou, se você preferir, pode conferir todas as nossas edições no Futura Play. Há 32 anos, a Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio da Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O objetivo era promover a consciência da população e combater o estigma em relação às pessoas que vivem com HIV. No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi confirmado no início dos anos 1980. Já no início da década de 90, com mais pesquisa, informação, campanhas e a descoberta do chamado coquetel de medicamentos, teve início uma nova perspectiva de vida, de tratamento para os pacientes. Foi também nesta época que o laço vermelho se tornou popular como um símbolo dessa mobilização. Ao longo das últimas décadas, foram muitos os avanços e as descobertas no campo científico. Mas ainda há muito a avançar quando o assunto é o estigma e o preconceito que rondam o HIV e a AIDS. Além disso, no Brasil, houve aumento de 21% no número de novos casos entre os anos de 2010 e 2018, principalmente entre as juventudes. Com isso, estamos na contramão de outros países, entre eles os nossos vizinhos da América Latina. Então, os nossos convidados de hoje estão aqui no estúdio e nós convidamos você a refletir conosco ao longo da próxima hora. O que você sabe e o que não sabe sobre HIV e AIDS. Vamos começar? O Mundial de Luta contra o HIV foi marcado em São Paulo com a terceira caminhada da AIDS. Ativistas e instituições se encontraram para dar visibilidade à causa e reforçar a importância de um diálogo aberto sobre o tema. A AIDS não tem cara, ela pode acometer uma pessoa de maior idade, melhor idade, ela pode acometer o jovem, ela acomete o heterossexual, o homossexual, o bissexual. Todos têm que estar atentos e principalmente, tirando desse discurso a moralidade, o julgamento, campanhas que focam no terror, nada disso ajuda. O que ajuda exatamente é você ter uma sociedade que possa dialogar sobre sexualidade, onde as pessoas possam ser quem elas são. Estou participando, né, até por eu ser soro positivo e trazer toda a prevenção e conscientização. E também para estar divulgando o nosso projeto que a gente está lançando hoje, que é o Comunidade em Ação, onde a gente vai levar a prevenção e a conscientização para os jovens da periferia, né? Que é um lugar onde não se é falado sobre prevenção, ISTs, HIV. Então a gente vai estar levando tudo isso para os jovens lá. A gente acabou de ter o lançamento do boletim do Ministério da Saúde com os novos dados da epidemia. A gente continua vendo um crescimento da epidemia entre jovens, especialmente jovens do sexo masculino. E a gente tem 135 mil pessoas, né, que a gente estima que vivem com HIV e não sabem que tem o vírus. Então, o Ministério da Saúde focou a campanha desse ano também na questão da testagem, exatamente porque a testagem é o primeiro passo para a pessoa conhecer o seu status sorológico e poder iniciar o tratamento. Que além da gente ter que combater o preconceito, né, e mostrar para a sociedade que as pessoas que vivem com HIV e AIDS, elas podem levar uma vida saudável, a gente também tem que o quê? Marcar nosso território, marcar nossa força para que os tratamentos de retrovirais sejam efetivamente mantidos pelo governo federal. Para esses jovens, além de enfrentar o preconceito da sociedade, muitas vezes eles enfrentam problemas de preconceito dentro de casa. E aí a situação desses jovens fica realmente caótica, né? E a nossa luta não é somente para os nossos filhos, é para toda a comunidade LGBT+, e por toda a diversidade, né? Por que o diferente é excluído, né? Preconceito muito está ligado numa questão de você não ter um entendimento exato e você começar a julgar, né? Então a educação é muito importante nesse fator para que se resolva essa questão do preconceito social. Muito bem, então para a nossa conversa de hoje, estou aqui no estúdio recebendo a Tamires Lírio,
que é psicóloga e ativista, e também conosco está o Pedro Campana, que é infectologista. Muito obrigado aos dois pela presença. Um prazer recebê-los aqui. Obrigada a você. Muito obrigado. Bom, a gente acompanhou o VT, a gente viu várias pessoas dando depoimentos diversos ali e fiquei pensando aqui, né, abri o programa falando sobre mais de 30 anos de discussões e a gente vê ainda que há muita falta de informação, né? Assim como a medicina avançou tanto, a gente vai falar disso ao longo do programa, muitas formas de tratamento, as formas diferentes de detecção, enfim, mas a questão do estigma e do preconceito a gente acompanha e percebe que ainda não avançou tanto. Então eu quero saber, começando o nosso programa, a Tamires, ela participou de um curso de formação de jovens lideranças, né, Tamires, junto ao Ministério da Saúde, tentando aí a gente também focar um pouco mais nessas populações que a gente tem averiguado, que tem sofrido mais também com os novos casos. Como é que você acompanha essa questão da discussão entre os jovens? Porque se fala, porque o jovem não viveu os anos 80 no início da epidemia, mas os dos 90 também não, de certa forma, e agora, e essa consciência ou a forma como as pessoas lidam com a sexualidade ou com a prevenção, parece que chega num limite ali e não avança muito. Como é que você acha que esse tipo de discussão, o trabalho focado em juventudes, pode avançar nesse sentido? Obrigada, Cristiano. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui. Obrigada ao Canal Futura também por estar sempre trazendo debate sobre HIV/AIDS, né, para a pauta, porque, como você mesmo colocou, a informação, o conhecimento ainda continuam sendo grandes barreiras, né, para a gente melhorar a situação da epidemia do nosso país. E, através da informação, a gente previne novos casos e a gente também previne o estigma e a discriminação das pessoas que já vivem com HIV. E assim, eu tive a oportunidade, eu sou psicóloga por formação, em 2015 eu estava me formando e o curso de Jovens Lideranças, né, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o NAIDS Brasil, que no momento entenderam, né, lá em 2015 entenderam que, olha, é importante a gente municiar os jovens que estão sendo muito afetados, né, pela epidemia, municiar os jovens de informação. E não necessariamente só os jovens que já estão ligados à pauta do HIV/AIDS, né? Então, eu faço parte de uma ONG chamada NBR, que é a Nação Basquete de Rua. A gente atua com cultura urbana, trabalha com o movimento hip hop. E nesse momento eu fiz a inscrição para o curso, né, muito despretensiosamente, e passei. E foi uma oportunidade incrível de conhecer pessoas do país inteiro, pessoas que estão no movimento HIV/AIDS, que estão em outros movimentos também de populações que são muito afetadas pelo HIV e que me ensinaram sobre qual é a realidade de quem vive, né, essa situação no país. E eu acho que é uma situação para todos nós pensarmos, né, e debatermos. A gente tem que vencer o tabu de falar sobre sexualidade, vencer o tabu de falar sobre questões que nos pertencem, né, que fazem parte da nossa vida, né, e a partir dessa informação a gente conseguir mudar esse atual quadro, né, que a gente não tem como falar de juventude, de desenvolvimento sem a gente falar de saúde. Né? Pois é. E como a gente disse aqui, né, a forma de passar informação sobre a doença muitas vezes ainda está cercada de tabus. De que forma esses tabus ou a falta da conversa a respeito acaba aumentando a desinformação, Pedro? Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Obrigado ao Canal Futura. Me incomoda muito, Cristiano, esse lugar comum que caiu a questão do aumento do número dos casos de HIV/AIDS, que é esse lugar comum que a gente fala, os jovens não têm mais medo do HIV/AIDS. Eu acho que isso é uma falácia, né? Eu acho que falar de HIV/AIDS hoje em dia é falar sobre acesso à informação. E aí a gente tem que entender quem tem o acesso à informação no Brasil atualmente. Se a gente pegar retrospectivamente a epidemia lá no início da década de 90, a epidemia ela era desconhecida mundialmente e para todas as classes sociais, independentemente de raça, independentemente de nível socioeconômico, né? Então a gente tem no início da epidemia Cazuza, a gente tem no início da epidemia Renato Russo, Fred Mercury, entre grandes nomes que ainda tinham acesso à informação. Com o tempo, o que a gente começa a perceber? Quem detém informação é só uma pequena parcela da população no Brasil. Isso acontece, né, com quase tudo no nosso país. Isso faz com que a gente vá tendo
uma falta de acesso e aí sim as pessoas vão contraindo o vírus. As pessoas que têm o vírus e não sabem que têm o vírus porque não se testaram evoluem para AIDS, né? Que é importante a gente diferenciar a infecção pelo HIV e a AIDS, né? Isso é muito importante a gente sempre relembrar também, quando a gente fala aqui tratando da pauta é HIV e AIDS. Pedro, explica para quem não sabe ainda qual é a diferença. Claro. Bem, a gente tem que lembrar, né, que quando você contrai o HIV, você contraiu um vírus, né? E se você iniciar o tratamento contra esse vírus, você vai deixar sua carga viral indetectável, ou seja, o vírus não vai circular no seu sangue, ele vai estar alojado em alguns lugares sem você transmitir, sem você adoecer disso, né? Em contrapartida, a AIDS são pessoas que contraíram o vírus, não se trataram ou por falta de acesso, né, à testagem ou ao sistema de saúde e evoluíram para uma condição de imunodeficiência, ou seja, o HIV ataca as células de defesa. A célula de defesa baixa predispõe infecções oportunistas, é isso que configura a AIDS. Ou seja, lá atrás, quando a gente não tinha tratamento para o HIV, as pessoas invariavelmente evoluíam para a AIDS. Hoje em dia, esse cenário mudou. Então, nem todo mundo que contrai o HIV necessariamente vai desenvolver a AIDS. Exatamente. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem, desde 2013, com a instituição do tratamento para todos, uma queda nos casos de AIDS, né? Porque quanto antes a gente começa a tratar, os pacientes ficam com menos chance de evoluir, né, as pessoas que vivem com HIV para AIDS, e ainda assim não transmitem o HIV, né, que a gente pode falar daqui a pouco. Todavia, voltando, eu acho que a questão da desinformação é o ponto central que perpetua a epidemia. A informação ela está disponível, mas está disponível para quem atualmente? No Brasil, infelizmente, para uma pequena parcela. Eu acho que o grande desafio da epidemia é a gente conseguir fazer essa informação ficar acessível. Pois é, Tamiles, uma das entrevistadas na nossa reportagem lá em São Paulo, que também faz parte de um movimento de ação social, ela comenta isso, né, de que a informação não chega principalmente nas periferias. Como é que você percebe essa diferença do acesso à informação que o Pedro está mencionando? Quando o Pedro coloca de forma muito pontual, muito importante, porque nós vivemos um país desigual. Né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende as desigualdades do nosso país, a gente não pode olhar para a população como uma massa homogênea. Né? Nós temos que respeitar as características de pessoas LGBTQI+, pessoas negras, mulheres, crianças. São populações diferentes, né? E o SUS, ele preconiza, o SUS é uma grande conquista da nossa população, né? A gente não pode deixar de falar da importância do SUS, que é fruto também de um processo democrático que a gente tem que estar sempre alimentando, e a resposta à epidemia também é fruto desse processo democrático com participação intensa dos movimentos sociais. Então, quando a gente para olhar para a população que mais sofre, né, para a população que mais morre de AIDS, por exemplo, mulheres negras, né, que carregam o estigma, o preconceito histórico, a questão histórica do racismo e do gênero, né, do machismo. Então, são populações que precisam ser orientadas de forma correta, entendendo as especificidades, né, que nós temos no nosso país. Pois é, e de que forma vocês acreditam que os profissionais de saúde devem ser preparados também para discutir sexualidade e saúde com as juventudes, pensando também nessas diferenças das regiões onde atuam, um profissional da área da saúde pública, por exemplo, Pedro? Bem, eu sou médico, né, infectologista, e o que eu percebo, na verdade, classicamente a formação médica no Brasil ela é completamente descolada da realidade social do nosso país. Né? Nós formamos médicos majoritariamente brancos, de classe média alta, que não conseguem ainda, inclusive por questões de educação médica, entender a complexidade, né, da população onde a gente atende. O que cria um grande paradoxo, na minha opinião, entre formação médica e atendimento no SUS. Né? Eu acho que é uma questão muito complexa. Aliado a isso, durante a faculdade de medicina, que eu posso falar com mais propriedade, não temos aula sobre educação sexual. Isso não está no currículo médico, né? Então, de que maneira nós vamos sair da faculdade, vamos atender a população, vamos ter que falar sobre educação sexual, sobre gênero, sobre sexualidade, e a gente não tem esse preparo prévio, né? Então, a gente tem que discutir os currículos, né? Que profissionais a gente está formando e para onde esses profissionais vão. Né? Uma coisa é um médico que vai se formar em São Paulo e atender num hospital de ponta, uma coisa é um médico que também vai se formar em São Paulo, mas vai atender numa periferia, no Boimirim. São coisas completamente discrepantes. Eu acho que a gente tem que preparar o profissional desde da graduação, né?
e depois da pós-graduação, residência médica. Eu fiz residência médica no instituto que ele é extremamente assistencialista, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mas lá, inclusive, durante a minha formação como infectologista, eu também não tive debate sobre sexualidade. E nós, como médicos, e não só infectologistas, a gente tem que trazer esse debate. E o Emílio Ribas é uma das referências em infectologia no Brasil, né? Sim, o Emílio Ribas ele teve um papel central aí no início da epidemia, e até hoje tem, né, porque a epidemia continua de AIDS, mas ela está concentrada, e a gente entra no Emílio Ribas, a gente ainda vê a epidemia de AIDS, né? E ele responde a epidemia de AIDS de uma maneira muito satisfatória, mas ainda falta. Eu acho que falta ainda quebrar esse moralismo, esse tradicionalismo da formação médica, para a gente conseguir falar de sexualidade sem tabu. Muito bem. Bom, o boletim epidemiológico do HIV e AIDS, divulgado pelo Ministério da Saúde, mostrou que 73% dos novos casos de infecção aconteceram entre pessoas do sexo masculino, né? E 1 em cada 5 deles foram aí na faixa etária de 15 a 24 anos, ou seja, adolescentes e jovens adultos. Por que esses homens jovens ainda estão entre os principais infectados? Quem pode nos responder? Eu acho que, assim, vou deixar a contribuição do Pedro também, são olhares diferentes, né, que se somam. Vencer a questão do estigma, de falar sobre sexualidade é um passo muito importante. Né? No meu contexto, eu sou uma jovem de periferia, né? Um contexto de favelas mesmo, e eu não pude conversar sobre sexualidade em casa, e eu também não tive a acolhida necessária nos equipamentos que fazem esse trabalho, né? Nos locais, como o Pedro estava falando de formação. É fundamental a gente falar sobre humanização, né? Acolhimento, escuta nesses lugares, porque a partir do momento em que você fala de uma forma discriminatória, você afasta as pessoas desse local que deveria ser um local que eles se sintam em casa e reduzir, né, então, você está falando problemas. Da questão desse preparo do profissional de saúde para receber também e acolher esse menino ou essa menina quando chega com alguma dúvida em relação à sexualidade. As questões de humanização, né, que pra gente parecem básicas, mas quando a gente vê na prática não é bem assim, né? A partir do momento que você fala de forma rude ou que você não toca o seu paciente, que você tem um distanciamento, isso tem impacto naquela pessoa e a gente vê o resultado desse impacto nos dados, né? Por exemplo, de AIDS, as pessoas só vão conhecer o diagnóstico de forma tardia. Por quê? Porque foram procurar pela testagem e foram, né, desrespeitados nas suas questões, por ser LGBT, por ser mulher, por ser negra, enfim. Então, é um desafio que a gente tem que vencer, e falar sobre humanização não é balela, eu acho que é muito necessário. E somando-se a isso, eu acho que a gente tem que também olhar lá para trás e lembrar como que o HIV, né, e naquela época a AIDS, que a gente ainda não sabia o agente causador, como ele foi chamado pela grande mídia, né? A AIDS, na década de 80, era a peste gay, e depois virou a doença dos 5Hs, né? Dos hemofílicos, dos haitianos, das hookers, né? As prostitutas, dos usuários de heroína e dos homossexuais. Então tem uma socióloga, Susan Sontag, que ela fala muito que no imaginário das pessoas a AIDS é a doença do outro. E a gente não pode mais tratar a AIDS como uma doença do outro. O HIV, né, atualmente, quando ela escreveu esse livro, ainda fala-se muito de AIDS, o HIV é uma condição de todos nós. E todos nós temos que lidar com essa condição. O que acontece? Ficou no imaginário, e não só no imaginário, concretamente a gente vê a discriminação e o estigma ainda, mas esses jovens, eles têm medo de se testar. Eles não vão se testar porque eles, primeiro tem a falta de instrução, né, de educação, então acham que muitas vezes pode ser uma sentença de morte, e 2, eles não querem ter um possível estigma. Quando eles vão se testar, se você pensar que jovens de 20 a 24 anos estão adoecendo de AIDS, e se você pegar a história natural da doença, né, da infecção pelo HIV, você tem aí mais ou menos um gap de 8 a 10 anos até você desenvolver AIDS. Imagina quando essas pessoas se infectaram. Uma pessoa de 24 anos se infectou com 15, 16 anos. Então você está dizendo também, se eu estou entendendo, é que se a pessoa começa o tratamento logo após a infecção pelo vírus, as chances de desenvolver a doença, a AIDS, se tornam menores? Praticamente nula. Faz sentido. Exatamente. O problema é que essas pessoas não estão diagnosticando e quando chegam no hospital já chegam doentes. Eu atendo em São Paulo na Santa Casa de Misericórdia e lá a gente recebe uma população extremamente carente da cidade. E toda semana a gente faz um diagnóstico de HIV em um adolescente, tá? Em alguém jovem. Então essas pessoas estão se infectando lá atrás.
como que a gente tem que resolver isso? A gente tem que quebrar esse tabu, falar de educação nas escolas, né? Educação sexual nas escolas, trazer esse debate cada vez mais para o dia a dia das pessoas. Pois é, uma outra questão importante também que a gente tem discutido muito sobre os avanços da medicina, avanços, né, na forma como a ciência tem tratado com HIV e AIDS, é em relação às estratégias de prevenção, e a gente tem PEP e PrEP. Então eu quero que os nossos convidados nos ajudem a entender um pouco mais o que são essas estratégias e como é que elas têm atuado aí na forma mais prática, no dia a dia, como uma alternativa também, uma estratégia aí de tratar a prevenção. É importante ressaltar também, Cristiano, que a juventude é uma fase muito complexa da nossa, então, do nosso desenvolvimento. São as juventudes, né? São muitos tipos de jovens, não existe um jovem ou uma jovem no Brasil. Isso. Então, quando a gente fala de juventude, a gente está falando de várias pessoas com questões muito diferentes às vezes. Então, houve um entendimento, né, muito fundamentado também no que o próprio movimento social de HIV/AIDS encontra nas bases, né, e o que a gente encontra nos outros movimentos também, que não dá para ficar falando só sobre preservativo, né, porque a gente sabe da complexidade disso também, né, da prática, né. Então, as estratégias de prevenção combinadas, elas são formas de você olhar de forma holística, né, para essa complexidade, principalmente, né, da relação sexual. Porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de vacinação também, a gente está falando dessa humanização do atendimento e também dos medicamentos, né, que estão disponíveis no SUS para as pessoas e que fazem esse papel de prevenir. Vou deixar com o Pedro a parte mais técnica da PrEP e da PEP, mas assim, a gente encontra a efetividade, né? É só a gente pensar em como essas tecnologias vão dialogar com essas subjetividades. E elas têm muito a ver também com o comportamento, Exato. né? Essas outras estratégias para além do preservativo, como você mencionou. Exato. Para além de comportamento, eu acho que para o grau de vulnerabilidade da pessoa que a gente está atendendo. É muito importante a gente falar de vulnerabilidade, né? Como a Tamilis falou, não dá mais para bater na tecla só da camisinha. E eu gosto de usar uma frase: a camisinha é o melhor método preventivo para HIV, para ISTs e para gravidez, para quem consegue usar. E aí, a gente vai ficar batendo na tecla de uma pessoa que fala: olha, eu não usei camisinha, eu peguei uma sífilis, eu não usei camisinha, eu peguei uma gonorreia. Até o momento dela pegar o HIV, que infelizmente é uma doença que não tem cura, tem um tratamento ótimo, mas não tem cura e tem esse estigma associado. Não, a gente tem que parar antes, né, essa cadeia, e entender esses sinais como alertas. Então a prevenção combinada vem nesse sentido, da gente entender o indivíduo no momento que ele está vivendo e quais as especificidades daquele momento de vida, né? Ela é dinâmica, ela pode mudar. Então atualmente uma pessoa pode estar satisfeita com o seu uso da camisinha, daqui 10 anos não, daqui 5 anos não. Ou ela está casada e depois ela está solteira e a prevenção muda o contexto. Em relação à parte biomédica, né, porque a gente divide a prevenção combinada entre medidas comportamentais, estruturais e biomédicas. A parte biomédica, a PEP e a PrEP entram aí. Falando um pouco da PrEP, né, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, que consiste basicamente em você tomar um comprimido por dia, que contém 2 medicações, o tenofovir e a entristabina, para prevenir a infecção pelo HIV, tá certo? No SUS, ela é para todo mundo? Não. Ela é para os grupos mais vulneráveis. E quem são os grupos mais vulneráveis atualmente? De acordo com o próprio boletim epidemiológico, os jovens gays e HSHs que tiveram relações sexuais desprotegidas nos últimos 6 meses ou algum EST, né? Além disso, profissionais do sexo, que a gente sabe que classicamente é uma população muito vulnerável, pessoas trans, que são extremamente vulneráveis, e aí cabe a gente lembrar que a população trans ela é invisibilizada dos censos do Ministério da Saúde, uma vez que quando você vai preencher uma ficha de notificação de AIDS, você chega num campo de sexo, masculino ou feminino, e você perde a estatística do gênero. Se você pegar algumas estatísticas independentes de estudos, a prevalência de HIV nessa população de mulheres trans chega a 33%. E é um pouco do que a Tamilis dizia também sobre a falta de acolhida no sistema de saúde, porque a pessoa chega, já não há esse espaço em que ela se sente recebida ou compreendida na sua individualidade, e isso é uma forma de afastar muitas vezes a pessoa de continuar buscando, seja um tratamento ou
um diagnóstico, né? Tanto que na estratégia da prevenção combinada, o uso do nome social faz parte ali, né? É uma medida estrutural que faz parte da estratégia da prevenção. Se você chama a pessoa pelo nome que ela não se identifica, essa pessoa não vai mais voltar no serviço de saúde e invariavelmente ela vai adoecer de AIDS. É muito complicado isso. É uma violência. É uma forma de violência, né? De invisibilidade e violência. Então a PrEP, ela vem nesse sentido, da gente garantir com que essas pessoas não se infectem, não contraiam o vírus. E consiste na tomada de um comprimido por dia. Os estudos mostram aí um excelente resultado, né? Estudos multicêntricos no mundo inteiro, e a PrEP Brasil já tem muitos resultados. Saiu um resultado agora da Prefeitura de São Paulo, mostrando que pela primeira vez em 2 anos consecutivos a gente teve uma queda dos casos de HIV na cidade. A gente só tinha tido uma queda expressiva assim em 2006. E essa queda coincide, que eu não acho que coincide, eu acho que é um fator causal, com a introdução da PrEP como política pública. Né? Eu acho que tem muito que avançar ainda em PrEP, mas a gente já começa a ver uma alternativa muito legal. E a PEP? A PEP eu gosto de falar que é a nossa última chance de se prevenir, né? Que consiste em você tomar a profilaxia pós-exposição. Você teve uma relação sexual desprotegida e você tem até 72 horas para ir num serviço de saúde e pegar uma medicação que você vai tomar durante 30 dias. E essa medicação vai te prevenir de contrair o HIV. Tá? No estado de São Paulo, com o aumento da divulgação da PEP para a relação sexual consentida, a gente teve um aumento em 5 anos aí expressivo da dispensação. Algum desavisado pode falar, as pessoas estão transando mais sem camisinha? Não, as pessoas estão tendo esse acesso à informação e estão conseguindo se prevenir. Ainda bem. Então, isso é importante mencionar. Então, tanto esse tratamento, né, após uma exposição, quanto quem quer entrar num sistema de um tipo de prevenção continuada, não sei se estou inventando esse termo aqui, me corrijam se estiver errado, mas essas duas alternativas de prevenção estão disponíveis no sistema público de saúde. Dá para buscar essa informação, buscar esse tipo de tratamento ou acesso a esse tipo de medicamento, quem quiser. A gente está avançando muito com o nosso tempo aqui, felizmente, para que a gente conseguir trazer todas as informações, mas eu quero agora mostrar um trechinho de um documentário que fala sobre esse tema que a gente está tratando, que é de quem já está com HIV, vivendo positivo. Essa é uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, nossa parceira aqui do Futura lá no interior de São Paulo. Esse filme mostra as histórias de 3 pessoas soropositivas que contam como foi receber o diagnóstico de infecção pelo HIV e como lidar com os medos, com o preconceito e com a desinformação de quem está ao redor. Vamos ver. Você já começa a viver com HIV a partir do momento que você pega um resultado, mesmo que ele não está confirmado. Vem todos os medos, mas eu me lembro de ter saído do consultório sem raciocinar muito. Ela olhou para mim e falou assim, olha, Welber, seu exame deu positivo, deu reagente, você está com HIV. E como você tem uma pessoa fixa, você tem alguns minutos para poder ir lá, falar para ela que você tem isso e trazer ela aqui para a gente poder fazer os exames nela também. Nisso meu mundo caiu. E no início de 2013, depois de muitas idas e vindas, eu terminei com meu ex-marido. Eu fui fazer um extra, um bico de garçonete e acabei ficando com o maître da festa. Eu procurei o Bonito. O Bonito pegou, olhou pra minha cara e falou, eu sei. Eu falei, oi? Ele falou assim, eu sei que você tá com HIV. Eu falei assim, como você sabe? Ele falou, não, porque eu tenho. Ele pegou e falou assim, não, eu fiz por prova de amor, eu já sabia que estava doente, e você tendo a mesma doença, eu achei que a gente teria essa história para sempre. Teve um momento da minha soroconversão que eu falei assim que eu preferia ter câncer. E essa foi a minha última conversa com a minha mãe. Eu falei que ela teria muito orgulho de contar a todos que o filho dela estava lutando contra o câncer, né? E que ele estava vencendo, e que ele estava fazendo os exames. Mas que eu entendia, eu disse, mãe, eu entendo que você contar para as pessoas que o seu filho está lutando contra o HIV pode ser algo vergonhoso. Eu não vou passar a minha sorologia pelo ar, não vou passar só por tocar em você, não vou passar só por te abraçar. Eu falo que aonde há amor, há sexo com camisinha.
Eu hoje tenho um relacionamento de 2 anos fixo, não traio meu namorado e eu não transo com ele sem camisinha. Antes de descobrir a minha sorologia, eu só vivia. Hoje, eu não só vivo, mas como eu sobrevivo. Então, se eu sobrevivo todos os dias, eu tenho que colocar um sorriso no rosto e lutar por isso. Lutar e mostrar para as pessoas que existe um vírus, sim, mas existe como lutar contra o vírus. É isso aí, são muitas histórias, assim como essa. Você pode acompanhar depois esse documentário na íntegra, Vivendo Positivo, está disponível aí no YouTube. A gente vai voltar para repercutir esses depoimentos também, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se você está acompanhando a gente hoje, ao vivo, pelo Facebook do Futura, mande mensagens aqui que a gente já volta com mais debate falando sobre HIV e AIDS. O debate está de volta, hoje falando de HIV e AIDS. E começamos esse bloco com dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Uma estimativa do governo federal aponta que 135 mil pessoas vivem com HIV e não sabem. O país registrou um aumento nos casos de infecção pelo HIV entre os anos de 2010 e 2018. Já o número de mortes associadas à AIDS caiu 23% nos últimos 5 anos. Todos esses dados reforçam a importância de falar sobre o assunto entre todas as camadas da população. Para saber mais sobre uma iniciativa bem-sucedida, vamos até o Paraná. A cidade de Curitiba conseguiu praticamente eliminar a transmissão de HIV de mãe para filho, a chamada transmissão vertical. Uma das medidas para atingir esse objetivo foi incluir o teste de HIV nos exames do pré-natal. Vamos assistir a reportagem da equipe da Universidade Positivo, parceira do Futura. Para conquistar o status de cidade livre da transmissão do HIV de mãe para filho, Curitiba tornou o pré-natal obrigatório. As gestantes fazem 2 testes de HIV, um no início da gravidez e outro no final. Perto do bebê nascer, são conduzidas a um hospital especializado para atendimento às gestantes infectadas. Elas recebem a medicação antirretroviral durante o trabalho de parto. A gente passou a ofertar, foi uma das primeiras cidades brasileiras a ofertar a testagem de HIV para todas as mulheres no período de pré-natal. Então, a partir daí, a gente começou a investigar e, assim, iniciar o tratamento em todas as gestantes com o objetivo de iniciar precocemente a medicação para que evitasse a transmissão da mãe para o bebê no período de gestação e no momento do parto também a gente entrava com profilaxia logo em seguida ao nascimento dessa criança. Depois de Curitiba, apenas 2 cidades conseguiram o status de livre transmissão, Umuarama e São Paulo. Mas, além de atingir esse objetivo, é necessário mantê-lo. Conseguindo manter a cobertura de pré-natal, conseguindo manter a adesão das gestantes, a profilaxia da criança ao nascimento e também, a importante, a incidência menor ou igual a 0,3 por 1.000 nascidos vivos. Mas se Curitiba conquistou o status para bebês, os jovens são um desafio, uma vez que o número de infectados ainda é grande. No Brasil, a maioria dos registros está na faixa dos 20 aos 34 anos. É necessário que nós jovens tenhamos consciência da prevenção. Eu acho que isso é importante desde lá do início da adolescência, conversar sobre sexualidade, conversar sobre sexo seguro, né? Ter consciência na vida dos jovens que claro que é importante ter uma vida sexual saudável. Se a gente conseguir conscientizar isso desde lá do início, isso vai com certeza diminuir essas chances e todas as complicações que a gente vê por aí. Pois é, discutir essa questão com os jovens e também com as jovens gestantes. A gente sabe que no Brasil há um grande índice de adolescentes que engravidam e a gente tem a questão dessa transmissão vertical, como já mencionamos. Queria ouvir do Pedro, a partir dessa perspectiva de Curitiba, conseguiu reduzir bastante a transmissão vertical. Qual o principal desafio no Brasil para reduzir transmissão de mãe para filho em outros lugares também? Eu acho que é principalmente o acesso ao pré-natal, né? O acesso pré-natal tem que ser garantido. Não só por conta da questão do HIV, mas por conta de outras doenças. A sífilis, por exemplo, a sífilis congênita, atualmente, na verdade, a sífilis como um todo, a epidemia de sífilis que a gente vive no Brasil, é uma coisa muito importante que tem que ser vista. Então, o acesso ao pré-natal é fundamental para que essa gestante saiba do seu status, eventualmente a parceria dela saiba desse status também e possam se tratar, a fim de que eles fiquem livres da AIDS, né, possam viver com HIV, e que o bebê nasça livre da infecção também.
né? Se você pegar do Ministério da Saúde, a gente tem que o aumento de gestantes detectadas com HIV de 2007 a 2017, ele aumenta. Daí você fala, opa, as gestantes estão se infectando mais? Não, as gestantes estão tendo mais acesso ao pré-natal. Como eu sei isso, Cristiano? Eu vejo que a taxa de crianças entre 1 a 5 anos, de 2007 a 2017, de detecção de HIV nelas diminuiu. Ou seja, esse acesso está sendo efetivo. É lógico que tem as disparidades regionais. A gente vê Curitiba aí como um exemplo excelente e São Paulo, há 2 semanas, também conseguiu esse título. Todavia, o Rio de Janeiro houve um aumento, de fato, dos casos entre crianças com HIV transmissão vertical. E vale lembrar também que a prevenção da transmissão vertical é um dos pilares da prevenção combinada, né? Tá? Pois é, a gente acabou o bloco anterior dizendo que tem várias mensagens chegando, já quero colocar uma aqui para a Tamires, que é a questão sobre o acesso à informação para os jovens. Qual é o impacto que o jovem ter mais informação pode ter também na consciência sobre HIV no restante da população? E a gente pode até, de repente, incluir as gestantes de outras idades, para além das adolescentes, por exemplo, nesse grupo. Então, no nosso país, quando a gente fala de juventude, a gente está falando da faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos, né? Foi o que foi estabelecido aí pelo Estatuto da Juventude. E quando a gente fala dessa parte da população, a gente está falando de 27% da nossa população, né? São 50 milhões aproximadamente de pessoas, então é uma população muito expressiva, que tem impacto, sim, não só no nosso desenvolvimento, né, social, econômico. A gente está falando de grande parte da nossa população, nós somos um país jovem e que a juventude é essa fase que não pode ser entendida só como a transição da infância para a fase adulta. É uma fase que merece atenção, merece questões específicas, porque ela sim tem impacto em toda a nossa população brasileira. E é importante salientar também, né, quanto ao que vocês estavam conversando antes, o que o Pedro trouxe, as questões das violências, né? Quando a gente fala de transmissão vertical também, a gente tem que ressaltar que o empoderamento das mulheres, o conhecimento das mulheres quanto ao seu corpo, né, ele ajuda as mulheres a entenderem a importância de se cuidar e de denunciar, às vezes, algum caso de violência, ou entender melhor como negociar a camisinha com parceiro, porque quando a gente entende o nosso corpo, a gente entende a importância dele no futuro, e isso fica mais fácil e a gente acaba reduzindo esses dados também. Pois é, e a gente vai chamar agora um destaque da redação que trata da importância da mobilização e do trabalho próximo com as comunidades. A diretora executiva da UNAIDS, a Winnie Bianima, deixou uma mensagem exaltando o trabalho dos ativistas e das comunidades na conscientização de pessoas e na prevenção da AIDS. Segundo ela, se não fossem as lideranças comunitárias, 24 milhões de pessoas não estariam em tratamento hoje. E é uma mensagem também de gratidão e de alerta para que as mobilizações comunitárias continuem e que os governos abram espaço para elas. É muito do que a gente falava aqui sobre essa questão da sociedade civil estar atuando também, onde os governos muitas vezes não conseguem, né? Oficialmente o serviço de saúde está ali acolhendo essas populações, mas as comunidades, os grupos de apoio, as rodas de conversa dos amigos, o trabalho social, enfim, a escola também pode atuar fortemente nesse sentido. Já um outro destaque que vai aparecer para você na tela também é de uma iniciativa da UNAIDS no Brasil. No mês de novembro, a agência da ONU realizou, junto com o Ministério da Saúde, uma reunião de secretários e secretárias municipais e estaduais de saúde, de outros setores também, envolvidos nas políticas públicas para combate ao HIV. O objetivo foi discutir os compromissos da Declaração de Paris, que já foi assinada por 42 cidades brasileiras, e esse documento prevê o cumprimento das metas para a chamada estratégia 90-90-90 até 2020, ou seja, ano que vem. A ideia é garantir que 90% das pessoas que vivem com HIV sejam diagnosticadas, que 90% dos diagnosticados estejam em tratamento e que 90% das pessoas em tratamento estejam com a carga viral suprimida. Estou aqui falando tudo isso, pode parecer muito complicado, tem os nossos convidados aqui que vão nos explicar um pouquinho mais sobre isso, mas quem acompanha a pauta já ouviu falar nesse 90-90-90, carga viral suprimida, e aí eu quero perguntar para o nosso infectologista no estúdio,
que isso significa? Carga viral suprimida. É a mesma coisa que a gente ouve falar também com carga indetectável? Isso. Tecnicamente, a gente usa o termo carga viral indetectável. O que significa? Seria a detecção do vírus abaixo de 50 cópias por ml no sangue. As pessoas que têm a carga viral indetectável, que estão em tratamento regular, elas não transmitem o vírus. Então, além delas não adoecerem, elas não transmitem. Então, só fazendo um parênteses aqui, para ficar bem explicado, a gente começou o programa no primeiro bloco falando sobre isso. Você pode ter o HIV, mas com tratamento ele pode não desenvolver para a AIDS. Exatamente. É isso. Então, se você está com HIV no corpo, contraiu o vírus, foi infectado pelo vírus, você está em tratamento, você consegue baixar a sua carga viral e com isso você não ficará doente de AIDS e não transmitirá. Estou entendendo certo, Pedro? Exatamente, Cristiano, é exatamente isso. E cria-se, então, o termo indetectável igual a intransmissível, né? E é uma grande chave aí para a gente conseguir aderir ao tratamento. Se chega um jovem para mim no consultório com diagnóstico de HIV, uma das primeiras perguntas que ele me faz, eu vou passar para as pessoas? Né? É uma das primeiras perguntas. Eles querem saber se a vida sexual deles vai continuar do jeito que era. E daí a gente traz todo esse entendimento de que o remédio vai não só livrá-los da AIDS, mas também prevenir que eles transmitam. Isso é muito importante. Eu acho que esse tratamento para todos, instituído em 2013, mostra isso. A gente tem essa queda do número de casos de AIDS, porque um dos pontos é porque as pessoas estão se tratando, elas não estão adoecendo e nem transmitindo. A gente tem vários estudos mundiais, né, o Partner 2, que juntos, que avaliam, na verdade, casais sorodiferentes, ou seja, o parceiro com HIV e a outra parceria sem HIV, que tiveram relações sexuais sem camisinha, e a gente vê nesses estudos que não houve transmissão, basicamente, do HIV. Se você contabilizar todos esses maiores estudos, você tem uma média de 126 mil relações sexuais sem preservativo entre casais sorodiferentes, com nenhuma transmissão de HIV. Isso é um número muito maravilhoso e a gente tem que usar essa informação para empoderar as pessoas vivendo com HIV e como um estímulo ao tratamento também. Além delas não adoecerem, elas não transmitem o vírus. Pois é, uma questão importante que também é legal a gente repercutir, Tamires, eu queria ouvir de você a pergunta que o Cleiton nos passa, que em relação a como tratar o tema HIV e AIDS com juventudes, considerando diversidade de gênero, raça e orientação sexual, e a gente levando em conta essa informação também que o Pedro nos traz, de que você tendo acesso ao tratamento, você mesmo com HIV não vai transmitir. E aí a gente tem as questões da dificuldade do acesso à informação, que já falamos, mas também da abertura para falar, do empoderamento de cada um se sentir à vontade para discutir essa relação. Como é que isso fica ainda mais complicado, levando em consideração esses pontos que o Cleiton nos aborda aqui? Quando a importância da gente falar sobre as nossas desigualdades, né? Quando a gente pensa na nossa população, a população que tem sido mais afetada pelo HIV nos últimos 10 anos, por exemplo, são jovens, né, gays, pessoas trans, travestis, pessoas negras, né? E os casos de AIDS nos últimos 10 anos também aumentaram, né? Os óbitos por AIDS aumentaram consideravelmente para a população negra. Né? Então, houve uma redução nos casos de AIDS, nos óbitos por AIDS na população autodeclarada branca e um aumento na população autodeclarada negra. E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa quem são as pessoas que estão dialogando com a população negra, que estão dialogando com a população gay, transexual, travesti, sobre prevenção. Né? E a gente não tem esse parâmetro, porque na maioria das vezes essas pessoas não estão num postinho de saúde, ela não está num centro de referência e atendimento, elas não conversam nem com a família, não tem essa liberdade. Então, aí entra o papel dos movimentos sociais, né, que são, eu acredito que são a grande força que nós temos no nosso país, né, para lidar com a epidemia do HIV/AIDS, porque eles traduzem os medos das pessoas em políticas. Então, de que forma as políticas que já existem podem ser mais efetivas para a população que está sendo mais afetada pela epidemia. E aí a gente tem que falar de uma linguagem mais acessível, né? Os termos técnicos assustam muito a população, né? A gente já está falando de um problema que já assusta, né? Que HIV assusta, AIDS assusta, sexualidade assusta. Então, a gente falar numa linguagem mais acessível, utilizar
músicas, utilizar outras ferramentas para que a gente possa dar conta do medo e das questões tabus que estão relacionadas ao HIV/AIDS. Então, acho que tirar um pouco do medo também, do peso de falar sobre isso e utilizar as ferramentas que a gente já tem, né, que os movimentos sociais estão aí mostrando para a gente. Pois é, a gente falava aqui sobre comportamento e como será que o fato de receber o diagnóstico positivo para o HIV afeta a vida sexual dos jovens. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela que existe uma grande dificuldade para, por exemplo, negociar o uso da camisinha. O levantamento foi feito com adolescentes entre 13 e 19 anos. A gente vai ver mais agora na reportagem. Uma pesquisa realizada pela Unifesp escutou jovens de 13 a 19 anos infectados pelo HIV desde o nascimento. Quase 70% dos entrevistados revelaram que o medo da rejeição afeta a decisão de usar camisinha. Eles têm medo de transparecer. Como eles não estão querendo revelar que eles têm a doença, se eles falarem, eu não vou transar sem camisinha, daí o outro, mas por quê? A gente, nas consultas, eles contavam casos assim, doutor, ele está me pressionando, quer fazer sem camisinha e eu não quero. Tive um relacionamento de 2 anos e, eu não falei, tive medo de perder, tive medo de falar. Maior vergonha de falar também, eu nunca falei sobre isso para ela. Você já pensou? Eu já pensei. Se você tivesse infecção pelo HIV, você fosse namorar, se tivesse 17, 16 anos, se você contaria isso para o seu namorado? Eu tenho dúvida se eu contaria. É difícil isso. O contar ou não para o namoradinho, para o parceiro sexual, é uma coisa que é muito pessoal. Você precisa confiar, etc. E se eles estiverem tratados adequadamente, com carga viral indetectável, eles não deverão. A chance deles transmitir é próxima de 0. Então, fica mais fácil e eles vão ter o direito de contar ou não. Isso depende deles. Percebeu-se que os médicos também tinham dificuldade, às vezes, de abordar esses assuntos. Então, começamos essa pesquisa para saber o quanto que esses jovens conheciam sobre a vivência da sexualidade e, inclusive, os direitos reprodutivos. Então, isso nos alertou também, os profissionais, que a gente precisa abordar isso melhor, né? A gente precisa abordar isso melhor, tanto em consulta, porque a consulta não é só um ato médico, mas é um ato educacional, né? A gente tem que educar também as pessoas. Eu usando preservativo, eu estou nos protegendo. Só que nem sempre o parceiro quer usar, não. Por eles não usam. Não usam mesmo. Minha filha passou por isso, adolescente, ela sempre comentava comigo. Ela queria namorar, ela queria ter um relacionamento legal. Mas ela falou, mãe, mas ele só quer sem camisinha. Ele quer namorar sem o preservativo. E eu falei, você vai dizer sim ou não? Ela falou, sempre não. Quem tinha coragem de contar depois falava que era um alívio enorme. Assim, é um alívio tirar um mundo dos ombros, né? Porque é um compartilhar, né? É um dividir a responsabilidade e, na verdade, a responsabilidade é de todos. Todos têm que se proteger, independente de saber se o outro é HIV ou não. Cara, é tanto assunto nesse VT pra gente repercutir, né? Eu quero que os nossos convidados falem, mas assim, acho que essa questão final aqui é isso, conversar é o principal ponto, mas tem muitas outras coisas. O papel do profissional de saúde nesse momento também, sobre o medo do jovem. O jovem e o adolescente tem medo de tantas coisas. Imagina ter que tratar ainda ou lidar com uma questão como essa. Pedro? Eu acho que a gente tem que pegar primeiro esse recorte, né, da matéria, que são jovens que têm HIV por transmissão vertical, contraíram das mães durante o parto. Esse jovem é um jovem extremamente complexo para ser abordado. A gente sabe que a adolescência é um momento que a gente quer se descolar da figura paterna e materna, a gente quer ter autonomia, a gente tem questões com o corpo, a gente tem revoltas, né? Somos pseudo-revolucionários em muitos momentos ali, né? Aquela coisa. Então, imagina você na sua adolescência tendo um vírus que, na verdade, não foi nenhum ato seu, né? Mesmo indo longe dessa questão da culpabilização, foi uma coisa que você contraiu da sua mãe. Imagina a cabeça dessas crianças ou pré-adolescentes, né? É muito complexo. Uma coisa muito importante que foi dita no VT
é que essas pessoas elas podem ter carga viral indetectável. E aí, elas não vão transmitir o HIV. Isso é muito importante de ser dito, né? E elas não têm obrigação de contar para ninguém que elas têm, né? É claro que isso pode causar um sofrimento, né? Essa questão de não contar a vida inteira para uma parceria, mas elas não têm essa obrigação, né? Porque elas não estão transmitindo e não estão colocando ninguém em risco. A consulta médica, como ela disse, é um ato educacional, mas especialmente nessa população específica, a gente não pode encerrar o atendimento na consulta médica, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar. Então a gente precisa de médico, a gente precisa de psicólogo, de psiquiatra algumas vezes, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. A gente tem que ter uma rede ampla para atender os jovens que vivem com HIV por transmissão vertical. Tá? É um jovem muito complexo, eu entendo todas essas angústias, mas se eles se tratam, eles também estão livres da AIDS e também livres de transmitir o HIV e podem ter uma vida sexual muito saudável. Pois é, Tamires, como o Pedro bem disse, é um tratamento que não acaba, né? Uma consulta médica que não é aquele espaço ali daqueles minutos. E a questão do acompanhamento de saúde mental é fundamental para conseguir também diminuir um pouco o peso dessa questão para esses jovens que contraíram a partir da transmissão vertical, né? Sim, sim. A informação é sempre a chave, né? E eu conversava até mais cedo com o Pedro sobre a importância da gente entender que o medo não é um aliado nesse momento, né? Então, o jovem que tem transmissão tem HIV por transmissão vertical, por exemplo, né, ele está há muito tempo lidando com remédios e tal, e às vezes o diálogo com os pais, né, sobre o que é esse remédio que eu estou tomando, o que isso significa na minha vida, né? Qual o impacto disso na minha vida. Então, a partir do momento que os pais também entendem, né, que é o momento da gente conversar sobre tudo que a gente puder e quiser com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, e não utilizar a política do medo. O movimento de HIV/AIDS no nosso país, né, ele tem mais de 30 anos, quase 40 anos, e adotou diversas estratégias para lidar, né, até no período, como o Pedro falava, o início da epidemia, em que você não tinha muitas informações. Então, as estratégias que hoje são adotadas e que são recomendadas pelo próprio movimento, pelas pessoas que vivem com HIV, é de você acolher. Né? E falo de um lugar muito, muito legal em Campos, que é a minha cidade. A gente tem uma iniciativa chamada Se Liga aí Juventude, que é em parceria com o NAIDS Brasil também, que é justamente para estreitar, melhorar, aproximar essa conversa, esse diálogo com os jovens, principalmente com a juventude negra de favelas e periferias, né? Que aí sofre com questões estruturais, que a gente já tinha debatido, e que também não contam com esse acolhimento, com essa aproximação e a conversa que acaba desmistificando muito dos medos, né, e ajudando na vida e na saúde mental dessa população. Pois é, a galera de mídias digitais aqui do Canal Futura fez uma enquete no Facebook ao longo da última semana, perguntando muito do que a gente, resumindo, né, a pergunta, o que a gente está discutindo aqui. Os jovens estão bem informados sobre HIV e AIDS? E aí, segundo os espectadores do Futura pelo Facebook, 82% diz que não. Os jovens ainda não estão bem informados, a desinformação ainda é muito grande, e 18% dizendo que informação está disponível, que os jovens sim estão bem informados. Então aí 8 em cada 10 que acompanham o Futura pelo Facebook dizendo que não há uma grande circulação de informações entre os jovens. E aí, aproveito para fazer um gancho aqui para uma pergunta que chegou também para a gente, Tamires, para você responder o que a NBR faz, que é o grupo que você faz parte, né, para trabalhar a questão de prevenção com jovens nas escolas. Então, eu dei uma brechinha, né, na última fala, dei um spoiler. Na verdade, o que a gente usa nas nossas metodologias, a NBR é a Nação Basquete de Rua, né? A gente começou com basquete e depois foi caminhando para outros elementos da cultura urbana, e a gente foi entendendo que as desigualdades que a gente tem no nosso país, elas se refletem e elas massacram a nossa juventude, principalmente a juventude negra. Né? Então, a gente foi no meio, ao longo de 13 anos de caminhada, a gente foi entendendo de que forma a gente consegue trabalhar com questões que são estruturais,
que estão postas, né, os números estão aí, mas de que forma a gente consegue estrategicamente agir para fortalecer a juventude. E não tem como a gente falar de juventude, falar de desenvolvimento sem falar de educação, né? Então, a gente não dá conta desses problemas de forma isolada. Então, a gente tem na NBR essa metodologia de trabalhar com escolas, trabalhar com equipamentos, né, equipamentos públicos de saúde e outras organizações também comunitárias, igrejas, e tenta ao longo dessa caminhada, né, dessa articulação, entender quais são as questões territoriais envolvidas, né, porque quando a gente fala de juventudes, né, são juventudes plurais. E o território tem muito a ver também, né, com o que esse jovem está vivendo. Então, a gente busca respeitar essas questões territoriais, essas dinâmicas, e a partir desse respeito, dessa abertura, a gente trabalhar as questões que estão acometendo a juventude. E no caso da juventude negra de favelas e periferias, para além das questões de violência, né, que já estão aí o tempo todo nos dados, a gente também está trabalhando questões de prevenção, né, HIV/AIDS, direitos sexuais e reprodutivos, e tudo isso de uma forma que não seja, não cause medo, não cause desconforto também, né? A gente tenta juntar todos esses elementos e fazer com que a juventude tenha voz, vez, porque é isso que a gente precisa também, de autonomia para dizer o que a gente quer e de que forma que a gente quer que aconteça. Sem dúvida. Uma questão importante é a gente também mencionar aqui, já começamos o programa, que eu vou sempre retomando para a gente ter isso muito claro, que não existe uma resposta simples para nenhuma pergunta, acho, na vida, né? O mundo está cada vez mais ambíguo, complexo, tem essa sigla que circula por aí, volátil, incerto, enfim. E eu acho que cabe você de casa também refletir sobre a pergunta que muita gente se faz, né? E quando a gente vai pesquisar, produzir programas aqui a respeito também, porque o jovem não usa camisinha, por isso que... Enfim, a gente ouve muita coisa nesse sentido e eu acho importante a gente aproveitar esse espaço, esse fórum aqui, para acabar com esses mitos também e fazer outras perguntas para além dessa. Pedro, como é que a gente pode avançar nessa abordagem para tentar quebrar um pouquinho, muitas vezes, que as pessoas voltam sempre para as mesmas perguntas que não se tem uma resposta fácil e não precisa ter uma resposta única. Bem, também. Eu acho que a gente tem que primeiro pensar, os jovens não usam camisinha ou as pessoas não usam camisinha, aceita que dói menos, né? Em primeiro lugar. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai ficar batendo nessa tecla e moralizando, a gente tem que ultrapassar essa culpabilização do indivíduo e tem que entender nós, enquanto sociedade, como é que a gente vai fazer para moldar a prevenção dessa pessoa. Não dá mais para esperar essa pessoa contrair o vírus, a gente tem que agir antes, né? E aí a gente, falando da população jovem, a gente tem que falar de acesso à informação. Quem detém essa informação atualmente? Infelizmente, a informação está confinada às pessoas que têm mais acesso, e quem tem mais acesso é quem tem mais dinheiro no Brasil. Por isso que o trabalho dos movimentos sociais é extremamente fundamental, né? Soma-se a isso um retrocesso muito grande na política que a gente está tendo atualmente, né? No começo do ano, a gente tem a retirada da cartilha de saúde do homem trans pelo Ministério da Saúde, né? A gente tem a retirada das mídias sociais no meio do ano, específicas de HIV/AIDS do Ministério da Saúde. A gente tem no estado de São Paulo o governador retirando uma apostila sobre questões de gênero. Inclusive agora, a campanha do Ministério da Saúde de prevenção de STs com base no medo, né, com base em assustar, ou também a que foi lançada no dia 29 de novembro, em relação ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, apontando apenas o uso da camisinha e esquecendo da prevenção combinada. É assustador você ver uma campanha do Ministério da Saúde que chama EC, e daí vem lá, e se eu não usei a camisinha, faça o teste. Poxa, você tem ainda uma forma de se prevenir do HIV antes do teste? Você vai ficar esperando em casa 20 dias para fazer uma testagem e vir um diagnóstico? Não. Você tem até 3 dias para procurar uma unidade de saúde e tomar 2 comprimidos que vão te prevenir de ter o HIV. Então a gente tem que disponibilizar essa informação sem tabus. A gente tem que, de fato, lutar contra esses retrocessos ideológicos que estão sim acontecendo no nosso país, porque eu acho que esse é o grande foco, né? Porque só assim a gente vai dar, de fato, autonomia para esses corpos, né? A partir do momento que a gente valida a existência das pessoas negras, a gente valida a existência das pessoas trans, a gente dá informação, a gente dá autonomia para esses corpos. E com certeza, esses corpos com autonomia e informação, eles não vão
querer pegar uma doença ou pegar um vírus, porque eles vão estar munidos de uma informação concreta e sem tabus. Isso que eu acho que é o mais importante. Muito bem, sem tabu é um dos lemas que a gente tenta trazer aqui em todas as discussões. E aqui no Futuro, inclusive, a gente está exibindo uma série que a gente vai rolar aí um trechinho. Agora que eu já sei, são 5 episódios que contam histórias de jovens que vivem com HIV. É toda terça, às 7h15 da noite, nos intervalos do Conexão Futura. Mas você pode ver todos os episódios a qualquer hora no Futura Play. Também aí um ato nesse momento, né, de coragem também de muitos jovens. A gente falou muito de estigma aqui, mas as pessoas se entoparam em contar suas histórias, vivem com HIV, ou seja, é possível ter qualidade de vida depois do diagnóstico do HIV. Enfim, a gente precisa discutir mais sobre isso e voltaremos a discutir aqui também no Jornalismo do Futura, no Debate, no Conexão, no Minuto Futura. Mas por agora a gente já está com o nosso tempo aqui encerrando. Foi um prazer conversar com vocês dois aqui, aprendi muito. Bom, muito obrigado. Recado final, Tamires, para quem está acompanhando a gente e ainda está com receio de abrir uma roda de conversa em casa com os amigos sobre esse tema. Então, eu acho que o melhor recado que eu posso deixar é que sexualidade faz parte da vida de todos nós, né? Estamos aqui porque houve uma relação sexual, então a gente tem que entender que o nosso corpo é o nosso melhor amigo, né? E que se a gente tem encontra formas de fortalecer esse corpo, viver mais, né? A gente sabe que existem questões que são estruturais do nosso país e que nos afetam sem que a gente, né, tenha autonomia sobre isso, mas se a gente pode fortalecer esse corpo, se a gente pode cuidar desse corpo, vamos buscar isso, né? E a partir da acolhida, né, do afeto, do cuidado, o medo ele entra justamente na falta do conhecimento, na falta de informação. E aí ele toma conta, né, do corpo, das vidas e acaba complicando a situação da vida de quem já tem muitas batalhas, né? Então, meu recado é, vamos perder o medo de falar sobre sexualidade, direitos sexuais, reprodutivos, vamos perder um pouco desse conservadorismo, das questões religiosas, porque vai fazer parte da vida de todo mundo em algum momento e a gente tem que melhorar essa situação. Sem dúvida. Bom, já estouramos o tempo, então muito obrigado mais uma vez. Espero poder voltar a contar com vocês aqui no estúdio. Foi um prazer. Obrigado, Tamires. Obrigado, Pedro. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Converse sobre sexualidade, prevenção e HIV, de AIDS e todos os outros assuntos. Você deve levar esse assunto para além do nosso programa aqui. A gente conta com você, tá certo? Debate, todos os episódios estão no Futura Play. Beijos e abraços e até a próxima.